queridos, nós completamos 7 anos de ministério em março. E desde então nós percebemos que, por ser um tempo profético, até mesmo dentro da cultura das colheitas, né, de Israel, a Bíblia ela tem muitas figuras ligadas à agricultura. O Senhor ele ensina parábolas, ele ensina verdades espirituais através da agricultura. Então 7 anos é um ciclo perfeito, e quando completam-se 7 anos, iniciamos o 8º ciclo, um novo ciclo, o 8º ano, um novo tempo, e nós estamos muito aquecidos de coração de perceber que realmente isso é verdade. E mesmo então com algumas lutas, que é claro, são necessárias, né? Que fazem parte do nosso crescimento, a vida com o Senhor, a vida no reino de Deus, não é um passeio no parque que a gente chega, tem uma fita azul esperando para que a gente venha correndo em câmera lenta, com aquela música de fundo, aí a gente corta ali a fita, entramos no melhor de Deus, né? É claro que não, a palavra de Deus nos ensina que o reino de Deus é tomado por violência. Nós precisamos lutar contra a nossa carne, nós precisamos lutar contra o nosso pecado, nós precisamos aprofundar a nossa vida de oração, a nossa vida com a palavra, e tudo isso são decisões que nós precisamos tomar. O Senhor não vai tomar essa decisão por nós, Ele fez tudo o que precisava para nos abrir o acesso. Agora Ele espera que nós façamos a nossa parte, e quando nós fazemos a nossa parte, Ele faz a dele. Nós não podemos fazer nada sem Ele, não há nada que nós possamos fazer sem o Senhor. Nós precisamos dEle, nós temos tudo o que recebemos, vem dEle, e o Senhor então Ele quer trabalhar junto conosco. O Espírito Santo de Deus é a manifestação de Deus nesse nosso tempo, é Ele que nos acompanha, Ele que aquece o coração, Ele que nos ensina todas as coisas, Ele que nos dá vitória contra a tentação, Ele que nos revela as palavras de Jesus Cristo, Ele que nos faz lembrar de tudo aquilo que o Senhor Jesus falou, e Ele nos fortalece com poder. Então a luta que nós temos que ter não é necessariamente contra o que está fora, mas é contra o que está dentro, e essa luta interior é nossa, nós precisamos decidir vencê-la. Então é claro que nós entramos nesse período, e esta reunião neste formato, o que aconteceu essa semana, nada disso fugiu ao controle do Senhor. Eu vejo que é justamente uma oportunidade de nós todos pararmos ao mesmo tempo, olharmos para o Senhor e entender o que está acontecendo nesses dias, né? Por que eu posso dizer com tanta ousadia que isso não fugiu do controle? Porque 1 mês e meio atrás, mais ou menos, Fulvio e eu, a gente estava em casa um dia, e aí aos domingos a gente costuma assistir alguns filmes cristãos, a gente separa algum tempo lá, e nós assistimos um clássico, né? O Deixados para Trás, assistimos o 1, o 2 e o 3, e foi tremendo rever algumas coisas que com o tempo a gente esquece de detalhes, e eu percebo que o Senhor Ele deu uma tremenda revelação para aquele irmão, porque quando chega no fim do 3º filme, aí você desculpa, eu vou dar um spoiler, se você não quiser, você pula esse pedaço, mas o filme já tem 20 anos, aí já era tempo de você ter assistido, né? Vale a pena você rever, mas o fato é que, curiosamente, ali no período, não é esse que nós estamos vivendo, mas da grande tribulação, não é esse que nós estamos vivendo, porque ali o anticristo já está estabelecido, né? O anticristo, para causar uma grande mortandade no meio dos cristãos, ele semeia ali alguma coisa muito letal nas páginas da Bíblia, e ali as pessoas que manuseiam a Bíblia começam a ser contaminadas e começam a adoecer. E o que foi tremendo é que no finalzinho, o que trouxe saúde para as pessoas foi o sangue, a ceia do Senhor. Então, quando eles celebraram a ceia, quando a pessoa toma o suco, o vinho, o suco de uva, ele imediatamente começa a operar, porque a verdade é que Jesus traz vida, e vida em abundância. Nós que estávamos mortos, nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça somos salvos. E aquilo nos marcou, porque é claro que nós não estamos falando que então vamos agora todo mundo tomar suco de uva e vamos resolver o problema de saúde atual, não é essa a ideia, mas a realidade é que aquele sangue, aquele corpo partido, que é o que nós vamos celebrar hoje, é o que nos dá a vida. E o que acontece é que nós muitas vezes ficamos um pouco confundidos com o tempo que nós estamos vivendo. Todos nós temos sido afetados de uma maneira ou de outra por essa pandemia, por essa situação de saúde no planeta como um todo. E a igreja, ela está fazendo, eu creio, temos que fazer um reposicionamento de quem somos, o que cremos e o que esperamos. Para muitos de nós parece, nós que perdemos queridos, e eu posso falar, eu que perdi, amigo próximo, perdi o meu cunhado, eu que vi isso acontecer tão perto na vida das pessoas, alguns outros queridos também que partiram essa semana. Então nós ficamos com a certa sensação de que nós como igreja somos vitoriosos, e nós então oramos e jejuamos e ungimos todo mundo, e ninguém vai ficar doente, ninguém vai morrer. É claro que não.
Eu já falei para vocês várias vezes, todas as pessoas que Jesus curou morreram. Todas as pessoas que Jesus ressuscitou morreram, porque nós temos que lembrar que o Evangelho de Jesus Cristo não é para que nós fiquemos todos juntos e unidos até o dia do arrebatamento para partirmos. Muitos de nós têm idades diferentes, mesmo que não tivesse uma situação como essa, alguns de nós iríamos morrer mais cedo do que outros, pelo simples fato de que o corpo tem prazo de validade. Mas a realidade é que o Evangelho de Jesus Cristo, sim, é para que nós possamos orar pelos enfermos, sim, é para que nós possamos resistir em oração e fé, para que mantenhamos a nossa saúde em pé, a nossa saúde firmada e fortalecida no Senhor. Confessamos saúde, oramos por cura, sabemos que o Senhor ressuscita pessoas ainda hoje, mas o Evangelho de Jesus Cristo não diz respeito a nos oferecer a melhor vida aqui desta maneira. O Evangelho de Jesus Cristo nos diz respeito a, além de viver a melhor vida aqui, que só Ele pode nos dar, Ele nos assegura a vida eterna, Ele resolve o problema da morte de uma maneira definitiva. Sabemos quem somos, sabemos para onde vamos, porque temos acesso ao Pai pelo sangue de Jesus Cristo. Se a igreja perder esta visão, ela vai ficar chorando e se lamentando pelos que partiram, da mesma maneira que dos que não têm esperança. Nós, quando passamos por essa situação, podemos acolher as pessoas ao nosso redor e falar: eu sei o que você está passando, eu também perdi uma pessoa querida, perdi um parente, perdi um marido, perdi uma esposa, perdi filhos, morreram algumas pessoas, mas sabe, eu vou estar com eles novamente em muito breve, porque a Bíblia me diz, esta esperança me traz consolo, esta esperança me traz conforto, esta segurança não é um escapismo, não é uma maneira de fugir de uma situação, mas é uma realidade espiritual, que o Espírito Santo de Deus revela no coração e no interior daqueles que nele creem, daqueles que entregam a vida para Ele, daqueles que têm relação com o Espírito Santo, daqueles que recebem da palavra de Deus a revelação que nós precisamos para esses dias. O Espírito Santo é o próprio Consolador, Ele é o próprio Consolador. E você pode falar: outro, você não sabe o que você está falando. Eu sei, eu estou acompanhando duas viúvas super próximas, cheias de consolo, cheias de fé, aconselhando pessoas, orando por pessoas. Então eu não estou falando de alguma coisa que eu ouvi falar, eu estou falando do que eu sei, do que eu tenho vivido. Então eu quero que você entenda que quando nós que conhecemos a Cristo, falamos isso nessa situação, nós sabemos muito bem o que nós estamos falando, e é sobre isso que eu quero falar para nós aqui como igreja local, é que esta verdade é que tem que permear o nosso coração. Nós temos que alinhar a nossa estrutura de fé, nós vamos orar para que nenhum de nós adoeça. Todos os dias nós vamos orar e vamos confessar a saúde em nome de Jesus. Caso alguém adoeça, nós vamos orar por cura, nós vamos orar por saúde, por restauração de saúde, todos os dias, até ter alta, ou até completar o prazo que tem que ter da enfermidade ser extinta. E se algum de nós partir, nós vamos orar, nós vamos confortar, nós vamos abraçar, nós vamos interceder, e nós vamos confessar que sabemos que em muito breve estaremos todos juntos diante do Senhor, livres desse corpo, livres desse planeta, livres de todas as coisas que nos afligem, em nome de Jesus. Corpos transformados, corpos glorificados, vida eterna, em nome de Jesus. Quando alguém morre, não significa que a gente perdeu. Quando alguém morre em Cristo, significa que Jesus venceu. Ele venceu a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O Senhor Jesus venceu, Ele ressuscitou. Então a morte é só uma mudança de endereço. Ninguém morreu que está em Cristo. Quem estava em Cristo mudou de endereço, está na presença do Pai, e em breve estaremos juntos em nome de Jesus. Essa é a verdade do Evangelho. Então nós precisamos aproveitar esse momento para ajustar justamente o que nós cremos, do que nós falamos, tudo o que nos diz respeito. O centro do Evangelho de Jesus Cristo não é prosperidade, o centro do Evangelho de Jesus Cristo não é adquirir coisas. O centro do Evangelho de Jesus Cristo não é que agora você encontrou o gênio da lâmpada numa versão gospel, ele vai satisfazer todos os seus desejos, ele vai responder todas as orações do jeito que você quiser, porque você encontrou agora um Deus que foi criado por Ele mesmo para atender a você, e nesse caso é como se você passasse a ser Deus e Ele é o teu servo, o que não faz sentido algum. O Evangelho de Jesus Cristo diz respeito à solução da maior tragédia que há sobre a humanidade, que não é essa situação de saúde,
que não é a pobreza, que não são as dificuldades, que não é o abandono. A maior tragédia da história da humanidade é o pecado. O pecado é um câncer que entrou no mundo, no Éden. A palavra de Deus nos diz, leia depois Gênesis 1, 2 e 3, você precisa ter muito claro o que aconteceu no Éden. Deus criou todas as coisas a partir do nada. Deus Ele mesmo plantou um jardim no Éden e colocou o homem ali para cuidar, para cultivar o jardim e para guardar o jardim. Aí o Senhor olhou para Adão e ele como se ele não soubesse o que ele ia fazer, mas ele falou, não é bom que o homem esteja só, vou preparar para ele uma mulher que lhe seja compatível, aleluia, né? É uma bênção achar um casamento em que tudo funciona, e que a gente pode caminhar juntos, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, Ele preparou Eva para Adão, e aí então, a partir dali, o propósito de Deus era justamente o reino de Deus se manifestando a partir do trono de Deus, através de Adão e Eva, neste planeta. Mas Adão, como você bem sabe, ele ouviu Eva, que ouviu a serpente. Adão tinha que guardar o jardim para que a serpente não entrasse, havia um inimigo. Adão tinha um único mandamento. O pessoal acha que na Bíblia tem muita coisa para a gente obedecer. Tinha uma lei que não podia ser desobedecida, não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Eva foi enganada, como a Bíblia diz, Adão deliberadamente pecou, por isso que Deus cobrou de Adão. E ali então o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte. Então entrou o pecado, entrou a morte, entraram as doenças. De onde vieram as doenças? Do pecado. De onde veio a morte? Do pecado. Essa é a vontade de Deus para para a humanidade? Não, não era a vontade de Deus, mas Deus, o que Ele quis desde o começo? Ele quis um relacionamento pessoal e claro, com alguém que deliberadamente, de livre e espontânea vontade, decidisse, eu quero me relacionar com o Senhor. Eu te amo, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Deus, eu quero que o Senhor seja Senhor sobre a minha vida é tua, essa é a expectativa de Deus. Então, para que isso seja real, tem que haver a possibilidade de alguém não querer estar com Deus. Essa possibilidade está disponível até hoje, mas ali entrou o pecado, ali entrou o engano, ali entrou a mentira, porque Adão e Eva deram ouvidos à serpente, e a serpente ela é muito sutil e sagaz, e ela continua fazendo as mesmas perguntas até hoje. Primeiro ela perguntou, que foi mesmo que Deus falou? O que Ele disse mesmo? Então quando ele faz essa pergunta, parece que ele está afrontando, mas ele pode depois falar, não, eu só perguntei porque eu queria saber. Mas ele estava afrontando. E aí depois ele vem com uma afirmativa, quando ele percebe que alguém titubeia. Não é nada disso. Deus não quer que vocês sejam como Deus. É certo que vocês não vão morrer. Essa afirmativa confrontadora é certo que vocês não vão morrer, porque se Deus disse que quem comer morre, é certo que vocês não vão morrer. Agora a pessoa para e fala, tem que tomar uma decisão. E ainda hoje isso continua acontecendo, Deus continua falando, todas as coisas estão claras, a lei moral de uma certa forma está no coração da humanidade, tudo que Deus quer falar para nós está disposto, tudo que Ele quer falar para nós está escrito, mas ainda assim vem pessoas e dizem, é isso que Deus falou? Não é bem assim. E o não é bem assim tem atrapalhado, tem agido, afastado pessoas de ouvir o Evangelho, e esse é um problema, é uma grande tragédia, mas a tragédia maior é dentro da igreja alguém ouvir Satanás falar, o que Deus falou mesmo? Não é bem assim. Ele não mudou de estratégia, ele não mudou de posicionamento, ele continua falando da mesma maneira. E é por isso que então você e eu, que somos de Jesus, temos que estar cada vez mais seguros de qual é a palavra de Deus para nós, de que o que Deus falou é a verdade, que é exatamente assim, porque no mundo nós temos o direito de pregar o Evangelho com poder, e todo mundo que não crê vai poder ouvir a pregação, e vai poder encontrar o Senhor Jesus, porque o Senhor se revela através da criação, a criação revela a Deus, quem busca o Criador, o Senhor coloca um pregador de alguma maneira perto. Mas quando a igreja começa a duvidar do que Deus diz, quando a igreja não conhece mais o que Deus diz, quando a igreja ouve as pessoas dando voz a Satanás, dizendo que não é bem assim,
É porque nós estamos realmente nos últimos dias, é porque a apostasia está chegando, como a própria Bíblia diz que será, e quando isso acontece, faz com que o amor de muitos esfrie, e faz com que então se comece a pregar qualquer outra coisa, que não o Evangelho de Jesus Cristo. E se nós, como igreja, abandonarmos a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, nós não servimos para mais nada. Para fazer aconselhamento, coaching, mentoria, cuidados sociais, ação social, tudo isso pode ser feito sem ser através da palavra de Deus. E tem que cobrar, e tem que fazer, está tudo certo. Mas se a gente quer cumprir o papel da igreja de pregar o Evangelho de Jesus Cristo, nós temos que pregar esse Evangelho de graça, porque ele veio pela graça para nós. Nós temos que entender que o que nos une é Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós temos que entender que o castigo que nos traz a paz caiu sobre o Senhor Jesus. O seu pecado e o meu pecado caíram sobre o Senhor Jesus. E então ele não apenas perdoou o nosso pecado, mas o Senhor Jesus, ele expiou o pecado. O preço do pecado foi pago. O preço do pecado foi pago por um alto preço. É de graça para você e para mim, porque nós recebemos pela fé, porque Jesus pagou o preço. Se nós sairmos de pregar a verdade de que a humanidade toda ela é pecadora, que o pecado está no mundo, que o mundo jaz no maligno, para alisar as pessoas, para ser politicamente correto, ou ser um pouco mais aceito, nós nos tornamos inúteis. Mas se nós pregamos esta verdade, a nossa obra acaba quando pregamos, porque quem converte é o Espírito Santo de Deus. Nem você nem eu vamos converter as pessoas. Nós não temos que ganhar uma pregação no debate, na argumentação. Nós não precisamos argumentar e debater, nós temos que estar cheios do poder e pregar Jesus Cristo e Ele crucificado. O Espírito Santo se encarrega de fazer a obra que nós não podemos fazer, mas esse é o nosso papel. Temos que falar do pecado, temos que falar de Jesus Cristo morto na cruz do Calvário, um escândalo, uma coisa cruenta, uma cena horrorosa. E aí eu vejo como os próprios filmes, eles pasteurizaram. A gente tem o Jesus às vezes pregado com a mão amarrada com uma corda, tem um pouquinho de sangue só naquela cena, ele está semi-vestido e parece que tem pouco sofrimento acontecendo naquela cruz. Tudo isso é uma maneira do diabo tentar tirar o peso da cruz de Cristo, o sangue derramado, o corpo de Jesus partido e dilacerado na cruz do Calvário. Não foi uma coisa pasteurizada para poder fazer filmes para as famílias não ficarem ofendidas. A cruz foi uma ofensa violenta para que a gente possa entender a realidade do preço do pecado. Se você e eu não entendermos o preço do pecado, nós vamos achar que a gente pode negociar e contemporizar com algumas coisas na nossa vida que são mais ou menos erradas, mas que não são tão ruins quanto aquelas que algumas outras pessoas fazem. A cruz de Cristo é um horror. A cruz de Cristo é algo que não pode ser reproduzido nem com todos os efeitos especiais, porque os efeitos especiais só vão tratar do que é físico, do que é visível, do que está ali para ser mostrado no filme, mas a verdade é que o mundo espiritual, naquele momento nós não conseguimos imaginar o que caiu sobre Cristo, porque não apenas o mundo espiritual das trevas avançou de uma maneira tremenda naquele momento, mas também o próprio Deus Pai virou o rosto de seu Filho, porque Ele não podia suportar ver o pecado em Jesus Cristo. Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado, e a única maneira de pagar o preço do nosso pecado foi Ele derramar sobre Jesus Cristo. E quando Ele derrama o seu pecado e o meu pecado sobre Jesus Cristo, o nosso pecado lá é tão horroroso que Deus não consegue ver. E Jesus, que tinha comunhão com o Pai o tempo todo, naquele momento Ele percebe que quebrou a comunhão com o Deus Pai, e Ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se nós entendermos que temos que ter uma vida assim, que se o pecado acontecer na nossa vida, nós imediatamente vamos perceber que perdemos a comunicação com Deus, aí nós vamos estar caminhando para uma vida cristã mais saudável. O nosso pecado faz separação entre nós e nosso Deus. A graça fez com que pudéssemos ser salvos em Jesus Cristo, mas a graça não está sobre nós para que possamos viver da maneira que queremos, para que possamos fazer o que nos der vontade, porque Deus entende o meu coração, porque Deus sabe o que aconteceu, não tinha como resistir. Não, isso não existe, isso não é a graça, isso é libertinagem. Isso Paulo fala. O que nós vamos fazer então? Vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? É claro que não. A graça se manifestou na cruz, porque quem tinha que morrer naquela cruz daquele jeito era você e eu. Nós tínhamos que morrer naquela cruz daquele jeito.
Só que a diferença é que morreríamos daquela morte horrorosa e iríamos para o inferno, porque nós efetivamente temos pecado, e os nossos pecados nos levariam ao lugar dos mortos, os nossos pecados nos levariam ao lugar do juízo sobre os pecados, e nós não teríamos mais esperança. Mas Jesus não teve pecado, aleluia. Jesus, ele viveu sem pecado, e porque ele viveu sem pecado, quando ele morreu, a morte não tinha poder para segurá-lo. A morte não tinha o direito legal no tribunal do mundo espiritual de manter Jesus, porque o escrito de dívida não havia. A ficha de Jesus, os pecados onde deveriam ser anotados, estava limpo, estava zerado. Não havia um único pecado que algum demônio pudesse acusar o Senhor Jesus. Não havia um pecado que Satanás, o acusador das nossas almas, pudesse acusar Jesus. Então deve ter acontecido um grande tumulto no inferno, porque eles não tinham o direito de mandar buscar Jesus. E Jesus ressuscitou, aleluia. Ele disse o quê? Eu dou a minha vida para reavê-la. Louvado seja o nome do Senhor. Que declaração de fé. Jesus não tinha certeza que ia dar tudo certo como homem, ele tinha fé na palavra que o Pai tinha dado a ele. Então quando ele diz, eu dou a minha vida e a tomo de volta, ele sabia que exatamente isso iria acontecer. Então ele ressurgiu, o espírito de ressurreição e vida da parte de Deus entrou naquele corpo. Jesus se levantou dos mortos, Jesus apareceu a mais de 500 irmãos, apareceu aos discípulos, e hoje está sentado à destra de Deus Pai. Jesus fez todas as coisas, tudo o que ele disse que faria, ele fez. E se nós fugirmos desta pregação, se nós fugirmos deste conteúdo, nós não temos utilidade para o Pai neste planeta, mesmo nesses dias, mesmo nesse tempo, mesmo nessas circunstâncias, mesmo em qualquer cultura. Nada pode mudar esta verdade do Evangelho. Este é o centro do Evangelho, é isso que nós temos que pregar enquanto estivermos aqui. E sim, vamos aconselhar pessoas, sim, vamos cuidar de casais e de famílias, sim, vamos cuidar de crianças, sim, vamos ajudar os que precisam, isso é bíblico, isso é necessário, mas esta é a segunda onda do trabalho da igreja. A primeira onda é pregar o Evangelho, a primeira onda é pregar a salvação pela graça por meio da fé, a primeira onda é denunciar o pecado, é denunciar que estão distorcendo a palavra de Deus, é denunciar a apostasia, é orar pelos nossos irmãos, para que os nossos irmãos não caiam na fé. Pouco importa a placa, porque nós somos todos a mesma igreja, estamos debaixo do mesmo fundamento apostólico, o fundamento apostólico dos 12 apóstolos do Cordeiro. Esta é a cobertura apostólica da igreja, tudo começou lá. Se estamos em Cristo, estamos todos alinhados lá, porque Jesus diz que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Não tem um vaso, não tem uma árvore fora da videira dizendo que é videira porque também dá suco de uva. Nós somos ramos da videira. A videira veio se dividindo e se multiplicando. A igreja não está dividida, porque a figura da videira é galho que vai e abre um para cá e outro galho para lá e outro galho para lá e outro galho para lá. Parece uma divisão, mas se são todos a mesma videira, tem todos a mesma raiz, tem todos o mesmo óleo, temos todos a mesma unção, temos todos o mesmo fruto que vem do mesmo Senhor Jesus, que é a videira verdadeira, e nós somos os ramos e o Pai é o agricultor. Louvado seja o nome do Senhor. Então as outras igrejas de Jesus Cristo não é uma briga de mercado. A estratégia do Pai de alcançar pessoas em lugares diferentes. Então nós somos chamados como igreja a orar por todos os irmãos que pregam o Evangelho de Jesus Cristo. Somos chamados a orar por todos os irmãos que abandonaram a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, para que se voltem para a origem, se voltem para Jesus, porque Ele está às portas. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos cada vez mais menos tempo. O tempo se abrevia. Você não consegue perceber? Tudo que Jesus disse que ia fazer, Ele fez. A última coisa que falta Ele fazer agora é Ele voltar e buscar os que são dele. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então entenda, nós como igreja temos que alinhar a nossa visão, temos que alinhar o nosso chamado, temos que alinhar quem somos e para onde vamos. Querido, se essa situação que nós estamos vivendo te confronta, entenda que nem começou o que virá. O que eu quero dizer para você é que o Senhor está nos fortalecendo. Ele está nos permitindo passar por alguma coisa que tirou da nossa zona de conforto.
E aí nós estamos agora então começando a fazer exercícios físicos espirituais. Porque as coisas vão apertar ainda mais. Porque o Senhor disse que assim seria. Alguma parte destas coisas vão afetar a igreja. Até onde? Não sei. Vamos estudar escatologia, vamos decidir o que você crê, o que eu creio sobre o arrebatamento da noiva. Mas assim, pensando fora disso, o que nós estamos vivendo hoje, toda a igreja de Jesus está aqui e tem lugares que a igreja de Jesus está sofrendo muito. Tem gente sendo morto, sendo preso por pregar o evangelho nas ruas, sendo preso por reunir numa casa com uma reunião de oração. Em muitos países isso acontece hoje. Isso está avançando. Não sabemos até onde vai enquanto estaremos aqui, mas entenda, se isso te ofende, se isso faz você ficar com medo, é hora de você largar essa ofensa, porque Jesus foi muito mais ofendido por você. É hora de você não se sentir então desencorajado e com medo, porque este fato aponta para a promessa de que Jesus está cada vez mais perto. Isso acontecer é uma bênção, porque se você entende que isso está acontecendo porque é da palavra, isso aponta para o fato de que Jesus está cada vez mais perto. Subir a temperatura significa que Ele está às portas. Viver uma vida confortável significa que nada vai acontecer ainda. E se você ama o Senhor, você entende que o melhor do Evangelho de Jesus Cristo está para se revelar na vida eterna. A igreja de Jesus, quando começou, passou muita dificuldade. Ou você nunca leu o livro de Atos, você nunca viu o que eles passaram, a perseguição, como a coisa aconteceu para dar a luz ao que nós vivemos hoje. Entenda que provavelmente o que aconteceu naqueles dias é o que vai acontecer nos últimos dias. Nada de muito diferente daquilo. Então o meu alerta para você é: você precisa saber com clareza quem você é, qual é o fundamento da sua fé, e você precisa aprofundar a sua vida espiritual com o Senhor. Nós como igreja somos chamados a fazer uma grande diferença a partir do lugar onde estamos plantados. O Senhor nos colocou num tempo exato, começando esse 8º ano, nós já temos 7 anos de oração, 7 anos de jejum, 7 anos de evangelização, 7 anos de adoração, 7 anos de oração, 7 anos de ação social, 7 anos de discipulado, 7 anos de fortalecimento, de unidade, de amor e de vínculos de uns com os outros. Já temos uma grande construção espiritual feita, louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos algo pavimentado, temos algo mais estruturado, temos algo mais seguros para caminhar nesse 8º ano, nesse novo ciclo. De quantos anos não sei, Deus sabe. O fato é que nós temos que começar e caminhar com um foco, com um alvo e com uma meta. O nosso foco é olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esse é o nosso foco, esse é o nosso alvo. Nós vamos diante, vamos caminhando adiante, até aquele dia quando estaremos com o Senhor. E quando estivermos com o Senhor, sabe quem vai vir? Antes de você ver Jesus, quem vai aparecer? Os seus queridos que morreram em Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Meu pai vai estar lá, minha mãe vai estar lá, meu cunhado vai estar lá, o Hélio vai estar lá, tantas pessoas vão estar lá, porque os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos vivos até aquele dia, seremos arrebatados juntamente com eles, para estarmos com o Senhor no encontro nas nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quer realmente, rapidamente rever as pessoas que você conhece em Cristo que morreram, você precisa então apressar a vinda do Senhor, pregar o Evangelho, porque nós precisamos fazer a diferença. Amém? Mas nesta vida como um todo, só tem uma coisa que não tem solução, e a única coisa que não tem solução nessa vida é a morte sem Jesus. Para a pessoa que morre sem Jesus não há esperança. Para a pessoa que morre sem Jesus, acabou tudo da maneira mais trágica possível, e começa algo horroroso que nunca mais terá fim. Então nós temos que entender a urgência que nós temos de pregar o Evangelho. Eu já falei para vocês, é uma das coisas que mais me confronta a vida, é isso. Nós precisamos pregar o Evangelho para as pessoas que estão ao nosso redor, porque nós não sabemos o dia da partida delas, porque nós não sabemos o dia da nossa partida. Então nós precisamos aproveitar esse momento e esse tempo para semear, para pregar, para dar um bom testemunho, para viver o Evangelho de verdade, para que as pessoas olhando para nós glorifiquem a Deus por verem as nossas obras, que são obras do Pai. Isso a Bíblia nos chama a fazer, Jesus nos chama a fazer. Esse é um versículo literal de Jesus falando para que, vendo as suas obras, deem graças a Deus. Esse é o nosso chamado, meu querido, minha querida.
Mas, quando nós falamos da ceia, nós somos chamados a relembrar de onde nós viemos. Nós somos chamados a relembrar o que aconteceu para que nós pudéssemos então ser feitos filhos de Deus. Toda a humanidade que nasce é criação, é criatura de Deus. Tem algumas centelhas de Deus ali para permanecerem vivas e manifestarem até mesmo alguns aspectos de Deus: criatividade, bondade, cuidado, perdão. Muitas das boas ações que a humanidade ainda pratica são manifestações de que alguma coisinha de Deus está lá, como estava em Adão, quando ele saiu do Éden. O pecado estava totalmente tomado no corpo dele, mas algum sopro de Deus ainda tinha, e o sopro de Deus é que mantém as pessoas vivas aqui. Mas o pecado faz separação entre Deus, então embora tenham manifestações de Deus, a humanidade toda nasce separada de Deus. Segundo a Bíblia, nascem mortos nos seus delitos e pecados. Então, embora estejam vivos, nasceram mortos. E se nós não entendemos essa realidade, acharmos que fulano de tal é uma pessoa tão boa que Deus vai entender, que puxa vida, tem uma pessoa que eu conheço, olha, é uma pessoa boníssima, maravilhosa, é do bem, é uma pessoa do bem. Não adianta ser bom nem ser do bem, o melhor ser humano é incomparável com a santidade de Deus, a santidade que Ele exige, que quem pagou foi Jesus Cristo. Então mesmo pessoas assim, nós precisamos falar, porque essas pessoas que são boníssimas, eu creio que são, tem pessoas acima da média, é verdade, mas se ela pudesse projetar todos os pensamentos dela num telão, a gente iria perceber que ela não é tão boa assim, para o padrão de Deus e talvez para o padrão de muitos de nós, não é verdade? O Senhor vê o coração. Então o pecado que entrou no mundo é o que faz separação entre nós e Deus, é o que faz com que as pessoas nasçam mortas nos delitos e pecados. Então veja, todas as pessoas do mundo estão separadas de Deus. E aí quando a gente vê então a pregação do Evangelho, o Espírito Santo derramado, é isso que eu quero falar para fechar, nós podemos entender que o Senhor Ele está interessado em alcançar todos esses. A Bíblia fala então de Jesus na cruz, Ele fala que naquele momento o Senhor estava começando a nova aliança do sangue dele, que ele profetizou na última ceia. Na última ceia ele profetiza, ele fala do pão, ele fala do suco de uva, do vinho, e ele fala o quê? Este é o meu corpo, este é o meu sangue, este sangue é o cálice da nova aliança, uma nova aliança no meu sangue. O que o Senhor estava dizendo é o seguinte: a aliança anterior, que foi dada em Pentecostes a Moisés, a aliança da lei, a velha aliança, a partir de agora, essa aliança é substituída pela nova aliança, porque aquela aliança o homem não conseguiu cumprir, até agora ele estava coberto para a salvação, pelo sangue de bodes, pelo sangue de ovelhas, pelo sangue de animais, por ordenanças, por ritos, e tudo isso era fundamental para que pela fé alguém fizesse tudo aquilo também, mas seria salvo então, porque a graça do Senhor já estava estendida de alguma maneira, não como agora na época da graça, mas aquela aliança tinha poder para salvar, até que viesse Jesus. E a palavra de Deus nos diz que Jesus ele veio na plenitude do tempo, o Cordeiro conhecido desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, agora é revelado por João Batista, que fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquelas pessoas na velha aliança, quando elas sacrificavam um cordeiro, elas criam que haveria de vir o Cordeiro de Deus, esse que seria o que resolveria o problema definitivamente, porque aqueles animais cobriam o pecado, mas não expiavam o pecado. Mas Jesus então, quando ele veio, se ele tivesse pecado, tudo isso se perderia. Se Jesus desistisse de morrer na cruz, tudo isso se perderia. Mas porque ele morreu sem pecado e ressuscitou, todos os nossos irmãos passados da velha aliança foram salvos, foram alcançados. E aí a Bíblia diz que o Senhor Jesus subiu ao céu e levou cativo o cativeiro daqueles que aguardavam, como estava Lázaro, por exemplo, no seio de Abraão, no texto de Jesus em Lucas. E agora então, Jesus estabelece essa nova aliança. E sabe o que é uma maravilha na nova aliança? É que na velha aliança parece que as pessoas precisavam ser muito corretas e muito bem apresentáveis, muito bem vestidas, e Jesus, eles sabiam tudo, eles cumpriam tudo. Os judeus, eles eram tão fiéis, eles procuravam fazer tanto, que se imaginasse como muitas vezes eles olham para a igreja hoje, tem muitas igrejas que eles não vão conseguir entender como é que esses podem dizer que são Israel de Deus. Nós somos um povo esquisito. Agora o povo esquisito que anda então mal ainda, pior ainda. Mas sabe qual é a vantagem, qual é a bênção, qual é a graça que há na nova aliança?
é que a nova aliança, Jesus estendeu para aquelas pessoas como você e eu, os quebrados, os que pecaram, os que falharam, os que desistiram, os que traíram, os que roubaram, os que abandonaram, os que negaram, os que quebraram financeiramente, os que deram errado na vida toda, aqueles para quem nada deu certo e que não tem como fazer nada direito nessa vida. O Senhor procura esses. O Senhor, Ele compara quando Ele manda buscar para a ceia da sua casa. Ele manda pegar aqueles que estavam caídos pelo caminho, aqueles deficientes físicos, aqueles que tinham toda sorte de problema, de chagas, todos que estavam jogados, abandonados. E o Senhor fala: traz, busca esses a minha casa, vai estar cheia, louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, minha querida, eu não sei como é a sua vida e como está a sua vida até agora, e se você se sente abandonado, você se sente incapaz de fazer qualquer coisa para Deus, é com você que Ele quer falar. Porque o sacrifício de Jesus Cristo, Ele é poderoso para te alcançar, Ele é poderoso para tocar a sua vida, Ele é poderoso para te perdoar, para te restituir, para te restaurar, para te fortalecer, para fazer de você uma nova criatura. A palavra de Deus nos diz literalmente isso, que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. E eu quero convidar você então, para, se você não conhece, a receber esta nova aliança, a receber a salvação pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Não importa como você está, o convite é: venha como você está, mas saiba que o Senhor Jesus vai transformar todas as coisas em você, de dentro para fora. Mas nós que estamos na nova aliança, nós que somos chamados pelo Senhor para sermos os ministros da nova aliança, nós precisamos estar apropriando, da nova aliança na nossa vida, na nossa própria vida. O Senhor faz nova criação em nós, uma vez na salvação, mas por figura todos os dias, quando nós reconhecemos que erramos, quando reconhecemos que perdemos, quando reconhecemos que caímos, quando reconhecemos que desobedecemos, que transgredimos, que esfriou nosso coração, que saímos da nossa posição, que demos ouvidos às perguntas do diabo: o que Deus falou? É isso mesmo? Isso não é verdade? Muitos de nós ouvimos isso ao longo da nossa vida cristã, porque ele continua sendo o inimigo das nossas almas. Então, se você caiu, desistiu, é com você também que eu quero falar, porque a mesma restauração, se há poder naquela restauração de quem não tinha nada, de quem era pecador, morto nos seus delitos e pecados, Ele trouxe agora para fazer filhos. Muito mais, Ele vai corrigir um filho que ama, Ele vai ajustar o filho que ama, vai mandar matar o bezerro cevado, vai limpar as vestes, vai mandar trocar as vestes, vai trazer de novo, vai falar: volta para casa, porque o seu lugar é aqui com o seu pai, para trabalhar e para fazer a obra que o Senhor tem preparado para você. Então, não sei o que você parou, o que você de alguma maneira desalinhou. É tempo de voltar, é tempo de ouvir a palavra do Senhor, é tempo de ouvir a verdade da palavra, porque a verdade da palavra é o que vai te dar esperança, é o que vai te dar salvação, é o que vai te dar restauração, é o que vai te dar poder. Porque a verdade é que a velha aliança, então, em Pentecostes foi dada a lei, mas na nova aliança, como resultado do que Jesus fez, foi dado agora o Espírito Santo novamente no dia de Pentecostes, aleluia. Então, em Pentecostes, o Espírito Santo de Deus foi derramado, o Espírito Santo vem agora para avivar a palavra, porque a letra por si só mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito vivifica o quê? O Espírito vivifica a palavra revelada. Agora nós temos a palavra de Deus revelada aos nossos corações, pela unção do Espírito Santo. Ele nos ensina, Ele nos faz lembrar as palavras de Jesus, Ele nos revela a palavra de Deus, Ele nos dá acesso ao Pai pela oração, Ele nos batiza com poder, e Ele agora nos libera para pregar o Evangelho em nome dEle, com todo o poder, para abençoar, para orar, para pedir sinais, curas e fazer tudo aquilo que o Senhor nos moveu a fazer, libertação na vida daqueles que precisam. Nós somos ministros dessa nova aliança agora, e nós precisamos então sair para pregar dessa maneira, cheios do Espírito, cheios do poder do Espírito Santo nessa nova aliança. E profeticamente daqui 15 dias nós temos novamente uma festa de Pentecostes sendo celebrada. É um dia para a gente parar como uns dias memoriais, é um tempo da gente parar e olhar o ciclo da nossa vida como igreja local, é o tempo de pararmos para olhar para nós mesmos, decidirmos o que vamos fazer a partir daqui. Eu não sei se vai ter uma melhora dessa pandemia e as coisas vão voltar um pouquinho ao normal, embora não sei se isso que venha a acontecer seja o normal. Eu sei que enquanto nós tivermos um tempo para estarmos aqui,
nós precisamos aquecer os nossos corações para fazer aquilo que o Senhor nos chama a fazer. Nós somos um povo profético, nós somos um povo que temos esperança, nós somos um povo que temos visão, nós somos um povo que temos fundamento, e tudo isso é Cristo. E aí quando eu falo assim, aí alguém que me assiste fala, vocês acham que vocês são os melhores? Eu sei que tem crente que às vezes age assim, eu quero até pedir perdão em nome dele. Na verdade, o crente no Senhor Jesus, ele não é aquele que ele se acha melhor, ele é aquele que ele sabe que ele é o pior, ele é aquele que sabe que ele não podia fazer nada, e o que ele encontrou foi o Salvador. Ele encontrou alguém que pode transformar todas as coisas, e que pode pegar alguém tão ruim quanto a gente, tão caído, tão atrapalhado, tão desajeitado, e pode nos encher de poder, e fazer as pessoas até acharem que é a gente que faz alguma coisa, mas a glória é sempre dele, a glória é dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória. Ele pode até usar uma pessoa como eu, ele pode usar uma pessoa como você, é só você decidir se entregar ao Senhor. Eu oro então para que Deus abençoe a sua vida.